Imagina só, um único relatório, que sai uma vez por mês, mas que tem o poder de literalmente parar o mercado financeiro global. Por alguns instantes, todo mundo, de traders a bancos e governos, simplesmente prende a respiração. Tudo por causa de um único número que pode ditar o rumo dos investimentos no mundo inteiro. Pois é, a resposta para essa pergunta é o nosso tema de hoje, o Non-Farm Payroll. Ou, como todo mundo no mercado conhece, simplesmente payroll. Esse é o relatório oficial de empregos dos Estados Unidos, e a gente vai entender direitinho por que ele tem tanto, mas tanto poder. Ok? Então, bora mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai definir o que é o payroll. Depois, vamos dar uma olhada por dentro do relatório e entender por que ele causa esse rebuliço todo, ver como essa onda de impacto chega até aqui no Brasil e, claro, fechar com um guia prático para navegar nesse dia de tanta volatilidade. Então, para a gente começar, vamos pensar no payroll como se fosse um verdadeiro check-up de saúde da maior economia do planeta. Sabe, é um diagnóstico rápido, mas ao mesmo tempo muito profundo sobre a situação do emprego lá nos Estados Unidos. A definição oficial é essa aí, o Non-Farm Payroll, ou NFP, basicamente mede a quantidade de postos de trabalho que foram criados ou perdidos no mês anterior. Ele é divulgado por um órgão chamado Bureau of Labor Statistics e tem esse nome Non-Farm porque ele exclui os empregos da agricultura, e a gente já vai ver o porquê. Mas olha, é muito importante entender que, embora esse número de empregos criados seja a grande estrela, ele não vem sozinho. O mercado olha o pacote completo. A taxa de desemprego, o crescimento dos salários, que é um baita indicador de inflação, e até mesmo as revisões dos dados dos meses passados. É tudo isso junto que forma o retrato da economia. Certo, mas como é que se chega nesse número que mexe com tudo? A metodologia por trás do payroll é super robusta, ela se baseia em duas pesquisas gigantescas. O processo é bem fascinante. A primeira pesquisa é feita com os estabelecimentos, ou seja, eles perguntam para centenas de milhares de empresas, e aí, quantos funcionários vocês têm na folha de pagamento? É daí que vem o número principal, o NFP. Já a segunda pesquisa é domiciliar, feita com as famílias, e é usada para calcular a taxa de desemprego. Juntando as duas, a gente tem o relatório final. E por que não farm, ou seja, não agrícola? Bom, esse slide mostra exatamente os grupos que ficam de fora da conta. O principal, claro, é o setor agrícola. E o motivo é bem simples. A sazonalidade das colheitas, por exemplo, poderia criar uma distorção enorme na leitura mensal da tendência do mercado de trabalho. Então, eles são excluídos para ter uma visão mais estável. Agora a gente chega no ponto-chave. Por que, afinal, esse relatório tem um impacto tão gigantesco? A resposta está na principal instituição financeira do mundo, o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, o famoso Fed. A lógica aqui é bem direta. O emprego é o motor do consumo. Pensa bem, quando mais pessoas estão trabalhando, elas recebem salários, elas gastam mais e isso, claro, aquece a economia. Já uma queda no emprego tem o efeito contrário. Pode ser um sinal de que uma desaceleração econômica vem por aí. E é isso que nos leva direto para as decisões de política monetária do Fed. Se o payroll vem muito forte, com muitos empregos, mostrando um mercado de trabalho superaquecido, o Fed pode enxergar isso como um risco de inflação. E o que ele faz? Pode decidir aumentar as taxas de juros para dar uma esfriada na economia. Por outro lado, um payroll fraco, decepcionante, pode levar o Fed a cortar os juros para estimular o crescimento. É esse o jogo que o mercado inteiro tenta antecipar. E pode ter certeza, as decisões do Fed não ficam só lá nos Estados Unidos, não. Elas criam uma verdadeira onda de impacto que atravessa o mundo todo e acerta em cheio mercados como o nosso, aqui no Brasil. E o mais louco é que tudo acontece num piscar de olhos. Toda primeira sexta-feira do mês, pontualmente às 8h30 da manhã, no horário de Nova York, que geralmente é 9h30 aqui no horário de Brasília, o relatório é divulgado. Nesse exato segundo, o mundo inteiro reage ao mesmo tempo. É um evento de volatilidade global totalmente sincronizado. E aqui está o pulo do gato. O mercado não reage só ao número em si, mas sim à surpresa. Os analistas fazem projeções e o que realmente mexe o preço é a diferença entre o dado que saiu e o que o mercado esperava. Se o número vem acima do esperado, isso fortalece o dólar, porque sinaliza uma economia mais forte e possíveis aumentos de juros. Se vem abaixo, o dólar tende a enfraquecer. E aqui no Brasil, como a gente sente isso? Esse slide resume perfeitamente. Ativos como o dólar futuro e o índice futuro costumam ter movimentos extremamente bruscos, repentinos. A volatilidade explode e até as expectativas para as nossas taxas de juros são reavaliadas.
já que a política monetária americana influencia diretamente o fluxo de dinheiro que entra e sai do nosso país. Bom, diante desse cenário todo, a pergunta de $1 milhão é como se opera num dia de payroll. É por isso que essa sessão aqui é dedicada a algumas precauções e estratégias práticas para a gente lidar com toda essa volatilidade. Então, anota aí, um checklist essencial. Primeiro, entenda e aceite que a volatilidade vai ser altíssima. Segundo, e talvez o mais importante, evite a alavancagem excessiva. Isso é questão de sobrevivência no mercado. Terceiro, lembre sempre de comparar o dado real com uma expectativa. E por último, uma dica de ouro. Os primeiros minutos depois que o dado sai são puro caos. Muitos traders experientes preferem esperar essa poeira baixar antes de tomar qualquer decisão. E isso nos leva a um ponto fundamental, que é: contexto é tudo. Não adianta olhar só para o número principal de empregos. É preciso analisar o crescimento dos salários, as revisões dos meses anteriores, a taxa de desemprego. Só essa visão completa do cenário permite uma interpretação correta. E essa frase resume perfeitamente a nossa análise de hoje. Ter o dado na mão, na hora que ele sai, não é o suficiente. A verdadeira vantagem competitiva está na capacidade de interpretar essa informação dentro de um contexto econômico muito mais amplo. Então, para a gente amarrar tudo, o payroll é o grande termômetro da economia americana. Ele influencia diretamente as decisões do Fed, gera ondas de volatilidade pelo mundo todo, e para quem opera no mercado, o grande segredo não está no número, mas sim na interpretação dele. E com isso, eu deixo uma reflexão final. Agora, com esse conhecimento sobre a mecânica e a real importância do payroll, como será que a forma de observar e reagir ao mercado na primeira sexta-feira de cada mês pode se transformar daqui para frente?